Mas eu quero deter-me nessa noite sobre a relação tão difícil que é pais e filhos. O tema da mensagem de hoje é pais e filhos, uma difícil relação. E eu vou começar com o livro de Êxodo, no capítulo de número 1. Nós temos alguns relatos que precisam ser contextualizados para você entender que os nossos dias se assemelham a estes, porque mudam-se as pessoas, mudam-se os personagens, mas o enredo, a história é a mesma. E no capítulo 1, nós temos um cenário de angústia, um cenário de escravidão e um cenário de morte. Veja o que diz o capítulo de número 1, o versículo de número 10. Ela começa dizendo: Ei, usemos de astúcia para com eles. Esta voz, esta fala é de Faraó, o governante tirano daquela época, que está vendo o povo hebreu se multiplicar. Então as suas palavras são: usemos de astúcia para com eles. E essa atitude dele era para impedir que o povo crescesse. E o que ele vai fazer no versículo 11? Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas, para os israelitas edificarem assim as cidades celeiros. Veja que o versículo 11 diz que a astúcia de Faraó estava em afligir o povo, porque pensava ele, quanto mais afligir, menos o povo vai crescer. E foi o contrário. Vendo que não conseguia afligir, então eles fizeram o que diz o versículo 14. Lhes fizeram amargar a vida com dura escravidão. O cenário do povo hebreu lá no Egito, há tantos anos atrás, era um cenário de um rei tirano, astuto, que angustiava as pessoas a tal ponto que a vida deles era uma vida amarga. Nada difere dos dias de hoje. E se isso já não fosse demais, o versículo 22 diz que esse mesmo Faraó toma uma decisão de matar todas as crianças do sexo masculino, e diz assim: ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascessem aos hebreus, lancem, joguem no Nilo, no rio cheio de crocodilos, mas as filhas vocês a deixam viver. Dá para você perceber que o cenário aqui descrito se assemelha aos dias de hoje? Um cenário de angústia, um cenário de morte, um cenário de sutilezas e astúcias infernais. Esses dias, descrito no capítulo 1, parece a página dos capítulos de amanhã. Parece o cenário do jornal que ainda vai ser publicado amanhã. Dias difíceis. E no meio desses dias tão difíceis, aparece o capítulo 2, contando uma história de pais e filhos. E nela algumas coisas me chamaram a atenção que eu gostaria de pontuar. Primeiro, a atitude paterna. Porque quando o cenário de morte bateu na casa dos hebreus, uma família tomou uma decisão. O versículo 2 do capítulo 2 diz assim: e uma mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, o que ela faz? Esconde esse garoto por 3 meses. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é a atitude dos pais. Uma mãe, uma levita da tribo de Levi, casado com um homem da tribo de Levi, eu estou falando dos pais de Moisés, estão agora diante de um cenário gestante, esperando dar à luz, e quando nasce o menino homem. Então já sabia, a morte era o seu fim, seria lançado no rio Nilo. E quando a morte então bateu a porta da casa, esses pais fizeram o que os outros não fizeram: o escondeu por dias, escondeu por semanas, escondeu por 3 meses. Mas não dava para esconder pela vida toda. Então o que diz o versículo 3? Não podendo mais escondê-los por muito tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, pôs nele o menino e o jogou no carriçal à beira do rio. Depois de não poder mais esconder, o que vem adiante é preparar o barco para colocar o menino nas águas. E eu vejo o cuidado dessa mãe. Não jogou ele à mercê, antes o preparou para isso. Pega um cesto, e betumar significa colocar, fechar brechas, significa dar condição para que o cesto não afunde, dar condição para que o cesto navegue. É o mesmo produto que se coloca em barcos que vão ao mar: betume, piche, o modo que agora o cesto não afundava, o cesto iria continuar fluindo sobre as águas. Tais coisas diz para mim algumas verdades. A primeira delas
é que os nossos filhos têm fases diferentes. Existem fases que eles precisam de serem vigiados e protegidos, fases onde eles precisam ser escondidos do mal, mas também existem fases em que os nossos filhos precisam ser preparados para enfrentar o mal. E isso remete à seguinte compreensão: nem sempre os nossos filhos são crianças, porque quando são crianças nós o guardamos, nós o protegemos, nós o abrigamos, mas um dia eles crescem, e o difícil dos pais entender é que os filhos crescem, que os filhos nem sempre são aqueles meninos, porque para toda mãe, o marmanjo de 30 anos continua sendo uma criança. Mas é preciso entender que existem fases. Ele já não é mais um menino, que dá para se esconder, que dá para se abrigar. Ele precisa entender que há um mal lá fora. E a atitude que vem como consequência agora, ao saber diferenciar isso, é prepará-lo. Então, isso me leva à seguinte compreensão: se a primeira fase da criança é guardá-lo, protegê-lo, abrigá-lo, escondê-lo em algum lugar, eu pergunto aos senhores pais: onde vocês estão guardando os filhos de vocês? Em que lugar vocês os guardam? Eu não posso falar para filhos se primeiro não falar para os pais. E a minha pergunta, dirigida a você com muita propriedade, porque, além de filho, eu também me tornei pai. Eu tenho um garoto, vocês sabem disso. Então eu preciso fazer uma pergunta a você, que foi a pergunta que salvou o nosso filho: onde nós estamos guardando os nossos filhos? Há tempos atrás, o lugar mais seguro para guardar os nossos filhos era em casa. Nossos pais diziam assim: eu não solto meu menino na rua, porque na rua só tem o que não presta, quero ele em casa. Mas a casa já não é mais um lugar de segurança, porque mesmo estando sentado no sofá da sala, a TV e suas programações indecentes, pornográficas e imorais, que não tem mais distinção de hora, e na hipocrisia coloca uma faixa dizendo: proibido para menores de 14 anos. Mas isso está estampado em horário impróprio, nos canais abertos, que hoje, se toda casa encontra, por mais simples que seja a casa, uma parabólica, um canal aberto, um monte de opções. Então, a sala do sofá já não é mais um lugar seguro. E se não bastasse a TV, a internet, com seu monte de informações boas e ruins, um monte de informações que estão a um clique, a um passo, e às vezes nem precisa procurar. Você digita no Google João 3,16 e aparece as coisas mais improváveis. Então a casa já não é mais um lugar. Então as pessoas dizem: ainda bem que tem a igreja. O melhor lugar para guardar os nossos filhos é levando para a igreja, porque na igreja eles estão seguros, eles estão protegidos. Depende. Levar para a igreja para quê? Para brincar? Para ficar lá fora? Para fazer da igreja um parque de diversões? Porque para muitas crianças a igreja não era o lugar de adoração. Para muitas crianças a igreja é o lugar do parquinho. Quantas vezes os nossos filhos estão correndo lá fora, enquanto nós pensamos que eles estão seguros porque nós os trouxemos para a igreja. E se não bastasse ainda, deixamos eles pensar que igreja pode-se tudo. Pode-se comer na hora do culto, pode-se correr na hora do culto, pode-se gritar na hora do culto. Ele só não pode parar para adorar a Deus na hora do culto. Então os nossos filhos crescem dentro da igreja e quando se tornam homens, se afastam. Dá para você perceber, quando você entra num presídio e você pergunta o nome das pessoas que estão ali: qual é o seu nome? Moisés, João, Elias, Daniel, nomes bíblicos. Se esses meninos têm nomes bíblicos, me faz pensar que pelo menos um dia ele foi levado à igreja, porque a gente tem a falsa sensação de que levar o filho para a igreja, o estar a guardar. Quem disse isso? Sentar nessas cadeiras não significa segurança para eles. Estar sentado aqui não significa dizer que eles são daqui. Então eu preciso parar e pensar: onde eu estou escondendo os meus filhos? O livro de Salmos, eu vou te pedir que você abra a sua Bíblia no Salmos 91, vai dizer a nós um salmo que fala de abrigo, mas muito mais do que um talismã que as pessoas usam aberto na estante da sala de casa, no rack de casa. O Salmo 91 revela princípios do esconderijo. Venha comigo para o capítulo 91,
E veja a canção cantada por Moisés, quando ele canta no versículo 1, dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Isso por si só diz para mim que o melhor lugar para esconder as nossas crianças não é em casa, não é na igreja. O melhor lugar para esconder os nossos filhos é em Deus. Pastor, e como é que eu faço para escondê-los em Deus? O versículo 2 diz: direi ao Senhor, Ele é meu refúgio, Ele é meu baluarte, Ele é o meu Deus em quem eu confio. Deus não é abrigo para os nossos filhos se nós não ensinarmos os nossos filhos a dizer: Ele é meu Deus. Deus não é abrigo para os nossos filhos se nós não ensinarmos eles a dizerem: Ele é meu refúgio, nele eu confio. Esconder os filhos em Deus remota a ideia de ensino, de aprendizagem, de dizer a Ele: hoje nós vamos para a igreja. Na igreja é lugar de buscar ao Senhor, de ensinar os nossos filhos quando estão em casa. É por isso que a expressão de Provérbios 22:6 diz: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Eu gosto dos detalhes da Bíblia, porque a Bíblia nunca disse ensina o caminho, ensina no caminho. Não dá para ensinar os filhos: ore, se eu nunca orei com ele. Não dá para ensinar os filhos: leia a Bíblia, se ele nunca me viu lendo a Bíblia. Não dá para os meus filhos ouvirem uma coisa dos meus lábios e verem outras. Então esconder os filhos é uma decisão, é uma atitude paterna, é uma atitude sensata dos pais. E não se esconde os filhos, a não ser abrigando eles em Deus. E ninguém está escondido em Deus porque disse Jesus, porque disse amém. Se esconde os nossos filhos em Deus quando os ensina a entender quem é Jesus, quem é Deus. Então, se o mundo bate a porta para destruir os seus filhos, aqui há uma atitude: esconda-os, guarde-os em Deus, ensine-os a entender quem é o Senhor, ensine-os a compreender quem é Deus. Mas é preciso entender que nem sempre dá para esconder os filhos, porque se hoje eles são crianças no colo ou carregado, segurado na mão, um dia eles crescem, um dia não sentam mais do nosso lado na igreja, um dia não assistem mais as mesmas coisas que nós assistimos, um dia eles crescem, se tornam adolescentes, querem ter vida própria, individualmente, querem construir seus próprios caminhos, então não dá mais para escondê-los. Vai ter um momento em que você não vai estar mais perto. E o que fazer? O texto diz: quando não dava mais para esconder, preparou ele para o barco, preparou ele para fluir nas águas agitadas, perigosas do rio Nilo. Então existe um momento em que você ensina, mas existe um momento em que você esconde, e existe um momento em que você precisa prepará-lo para a vida. E nenhuma criança está preparada para a vida se não aprender a pedagogia do não. Você sabe, os nossos filhos não nascem com o não, eles só nascem com o sim. Quando eles estão no ventre, eles sentem fome e eles comunicam isso à mãe, a mãe come. Eles sentem alguma coisa, eles se movimentam aqui, eles dizem e eles alcançam. É o tempo dele, ele nasce na hora que quer. O sim está nele, o não, não. Então eles precisam do lado de fora aprender a pedagogia do não, até porque a vida diz mais não do que sim. E se o meu filho não soube aprender essa pedagogia, ele vai se tornar uma criança, um adolescente, um jovem arredio, porque não soube lidar com o contraditório. Porque uma criança se torna revoltada, porque um adolescente se torna revoltado porque quando era criança, nunca ouviu seus pais dizerem não, nunca soube ser contrariado. Porque na escola, de repente, ele começa a ter atitudes estranhas e querer matar os amiguinhos e querer destruir e fazer isso. E ele começa agora a se levantar contra seus pais. Porque o que leva uma Suzane Rostost, se é que é assim que se fala, querer matar os filhos, matar os seus próprios pais, porque o seu pai disse: não quero que você namore com esse moço. Quando se não se ensina a pedagogia do não, ele se torna um delinquente, ele se torna um monstro dentro de casa. E você diz: o que foi que eu fiz, meu Deus? Na verdade, foi o que você não fez. E se isso não fosse uma
uma orientação bíblica, serviria para você como o quê? Servirá como o quê? Você sabe qual é a minha maior preocupação, e eu falo como pai? É que nós queremos dar para os nossos filhos o que nós não tivemos. Meu pai não me deu um carrinho, meu pai não fez isso comigo, então eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Deixa eu te perguntar uma coisa, pense para me responder. Você não ganhou muita coisa, mas você se tornou homem. Mesmo sem ganhar carinho, mesmo sem ganhar brinquedos, mesmo sem uma roupa nova, você se tornou gente. Olha você aqui, moço. Então, o que os nossos filhos não precisam não é de coisas. O que eles precisam é entender a pedagogia da vida. Conta-se uma história de um filho que foi contrariado pelo pai, e ele disse para o seu pai: eu não te amo mais. Sabe o que o pai disse? Quem disse que eu quero o seu amor? Quem disse que eu preciso do seu amor? Eu preciso do seu respeito. Se você vai me amar ou não é uma escolha sua, mas respeitar é uma decisão que você tem que tomar agora. Os pais estão mendigando o amor dos filhos. Filhos, vocês não estão criando o melhor amigo. Pais, vocês não estão criando o melhor amigo, vocês estão criando filhos. O melhor amigo é diferente. Filhos precisam aprender a ouvirem não. Porque quando isso não acontece, veja o que se passa em 1 Reis. Capítulo de número 1, por favor. Livro de 1 Reis, fica antes de Salmos. Davi quis dar para os seus filhos o que não teve. E se parece estranho, me permita contextualizar. Davi era o 8º dentro de casa. Não era queridinho dentro de casa. Vivia sendo deixado para trás. É só pensar que quando Samuel foi na casa do pai, escolher alguém para ungir o rei, chamaram todos os 7, Eliamá, Sadab, Abinadab, mas não chamaram Davi. Era o caçula, mas não chamaram. Parece que o pai não gostava de Davi, se envergonhava de Davi, talvez porque era ruivo, porque naquela época a cor ruiva era digna de preconceito. Então Davi não tem a atenção dos seus pais, não tem o carinho dos seus pais, e ele agora se torna pai. E o Davi, que é conhecido como gigante, guerreiro, matador de filisteu, foi um fracasso como pai. Veja o que aconteceu dentro do seu lar. Absalão quis tomar o seu trono. Judá e Tamar foi violentada pelo seu próprio irmão. E agora, o capítulo 1 vai falar de um dos seus filhos chamados Adonias. Adonias, vendo que o seu pai estava velho, quis tomar o seu trono. E por quê? Porque o versículo 6 do capítulo 1 diz assim: jamais o seu pai o contrariou, porque procedeste assim. Além disso, de aparência ele era muito formosa depois de Absalão. Vejam como diz o texto: jamais Adonias foi contrariado por seu pai. Quando não se sabe ensinar os filhos a pedagogia do não, e eles só sabem viver o sim, eles se tornam tudo o que você não espera. Então, eu preciso preparar o meu filho para a vida, porque ele vai bater em muitas portas atrás de emprego e vai ouvir. Ele vai atrás de muitas garotas para namorar e poderá ouvir. Ele vai tentar alguns vestibulares e vai ouvir. Ele vai ouvir mais não do que sim. E ser um pai sensato requer a atitude, que é hora de guardar, mas existe hora de preparar para a vida. E se prepara para a vida ensinando o menino a lidar com estas coisas. Erramos quando queremos ser pais super protetores. Em Lucas, no capítulo 15, por favor, abra sua Bíblia lá. Conta-se 3 parábolas, e no versículo 11 conta uma parábola de pais e filhos. É o pai e mais 2 filhos, e o filho mais novo chega para o pai e pede para ir embora. Veja comigo o versículo 11 de Lucas capítulo 15. Ele quer conhecer o mundo, ele quer conhecer a vida, e o capítulo 15, o versículo de número 11 diz exatamente assim: continuando, disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo uma vida
dissolutamente. Sabe o que esse texto me diz? Que o pai foi ferido pelo filho, que o pai foi rejeitado pelo próprio filho, mas o pai não mendigou o amor do filho. Porque um filho que diz para o pai, eu quero a minha herança, está dizendo para mim, o senhor já morreu. Porque herança só é dado depois que morre. Então ele está dizendo para mim, o senhor já morreu. Me dê minha herança. E sabe o que o pai diz? Faça isso comigo não. Oh, não me deixe. Não, o pai o deixou ir. Você quer ir, filho? Dividiu, está aqui, entregou na mão. Ele sabia que isso não ia dar certo, mas ele deixou. Porque o pai tem noção de uma coisa: ele precisa aprender com seus erros. E quando ele vai para bem longe, vende tudo, e você sabe, ele acaba gastando tudo, o que ele começa a sentir? O versículo seguinte diz, ele começa a sentir fome. Veja o que diz o versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar. Você sabia que os nossos filhos precisam apanhar para aprender? Que os nossos filhos precisam quebrar a cara para descobrir algumas coisas? Salmo já diz isso. 119, versículo 71 diz, foi bom ter sido afligido, só assim eu aprendi a tua lei. Mas pais superprotetores não permitem isso acontecer. Como que se fossem para sempre crianças, querem os guardá-los e os protegê-los, quando na verdade são fases. E na fase de encarar a vida, a gente precisa acreditar que o que nós ensinamos vai valer. O pai nunca o deixou de amar, mas o pai entendeu, essa é a sua escolha? Essa é a sua decisão? A porta está aberta. O pai continuou amando, e o texto revela isso, porque mesmo quando o filho foi e passou fome, o pai ficou aqui esperando. Fez uma roupa nova, fez um calçado novo, fez um anel novo, botou o boi para ficar guardado no celeiro, para dizer, quando ele voltar, porque eu acredito que ele vai voltar sujo, despido, mas eu vou esperá-lo. E o que difere dessa parábola das outras, é que quando a ovelha se perdeu, o pastor foi atrás, quando a dracma se perdeu, a mulher foi atrás, mas quando o filho se perdeu, o pai não foi atrás. Porque nós precisamos entender que preparar os filhos é entender que vai ter hora que eles precisam bater a cara na parede para dizer, bem que meu pai tinha dito, bem que minha mãe tinha falado, porque eu não ouvi antes. E aí quando ele se vê passando fome, ele diz, vou voltar para casa, porque na casa do meu pai, até os criados são bem trabalhados. O exemplo ficou. Vou voltar para casa e vou dizer, pequei contra o Senhor. E quando ele volta para casa, o pai que nunca deixou de amá-lo, o recebeu de volta. Então eu me dirijo para os pais e digo, prepare seu filho para a vida. Se ele está errado, o corrija. Se ele precisa passar pelo deserto, deixe passar. Às vezes Deus chama os nossos filhos para o deserto só para falar ao coração. Só para falar ao coração dele. Mas essa mensagem não pode fechar assim. Porque se fala das atitudes dos pais, ela também precisa falar da atitude dos filhos. Então volta comigo para Êxodo capítulo 2 de novo. Porque depois que os pais de Moisés o esconderam e prepararam o cesto e o soltaram no Nilo, o texto diz que a filha de Faraó estava tomando banho, encontrou o cesto, viu a criança, e entregou ele à mão de Joquebede, a própria mãe de Moisés, para o criar, lhe assalariou, e agora, os dois estão juntos de novo, Moisés está junto com a mãe, Moisés está sendo criado pertinho da mãe, mas, o capítulo 2, o versículo de número 10 diz assim, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual passou ele a ser filho, e lhe chamou de Moisés, porque das águas foi tirado. Quando esse menino, que foi escondido, soltado no Nilo, voltou para o colo da mãe, a mãe mamou, a mãe cuidou, a mãe ensinou, mas ela sabia que não podia ficar com ele para sempre. E depois que ele fica grande, nos originais fala, quando ele desmamou-se. Esse ato de desmamar entre nós aqui, na nossa cultura, são no máximo 6 meses, alguns passam mais do que isso.
Mas Rafael Pett, escrevendo o livro Família, Amor e Bíblia, diz que a idade das desmamas vai de 3 a 5 anos. E é provável que esse menino esteja agora com 5 anos. Pelo menos Samuel, quando foi levado ao santuário, já tinha noção do que estava indo. Então imagine você que agora Joquebede pega seu filhinho pela mão e vai entrar num palácio e deixá-lo lá e não mais o ver. Deixá-lo lá e voltar para casa dizendo: mamãe não pode mais ficar com você. E o garoto Moisés, que estava feliz brincando com seu irmão Arão, com a sua irmã Miriam, tendo seu pai Anrão e sua mãe Joquebede, agora se vê numa casa que não é sua. Se vê ao lado de uma mulher que agora lhe chama de mãe, e ele sabe que não é. Saber que no palácio existe um homem tirano que quase lhe matou, que matou muitos dos seus conterrâneos. Esse menino, agora dentro do palácio, tendo tudo, se sente como quem não tendo nada. Porque já tendo idade de discernir, ele se faz algumas perguntas. Por quê? Por que mamãe me trouxe para cá? Por que mamãe não me protegeu como protegeu meus outros irmãos? Por que mamãe não está aqui comigo? Por que só eu aconteceu isso? Muitos porquês devem ter vindo na cabeça de Moisés. E à medida que ele crescia e se tornava um adolescente, ele deve ter começado a fazer tantas perguntas próprias da vida adolescente. Por quê? Onde está meu pai? Por que meu pai não vem me pegar? Por que minha mãe não vem aqui? Talvez quando ele subia no palácio e olhava e via os hebreus correndo do lado dos seus pais, ele olhava para o palácio e mesmo tendo pais adotivos, ele perguntava: por que isso aconteceu comigo? Me parece aquele menino que está em casa, que é levado para a escola e de repente recebe um bilhetinho dizendo convite para a festa dos pais. Só que ele chega em casa e não tem pai, tem um responsável, e isso dói. Então nasce no coração desse menino muitos conflitos. Eu imagino Moisés agora, tendo seus laços afetivos cortados, tendo seu coração bombardeado por tantas perguntas: por quê, por quê, por quê, por quê? Eu imagino a dor que ele sentiu, os conflitos que ele viveu. E quando digo eu imagino, porque eu sei o que isso significa. Ter estado na casa de minha avó e minha mãe me deixar com 1 mês e 20 dias de nascido. Ter crescido sem ter meu pai do lado, nem saber quem eu era. E não ter a minha mãe para ir para a festinha da escola. E quando todo mundo ia, onde estão os meus pais? A minha vida também foi feita de muitos porquês, de muitas razões, e se você não sabe, eu quero te contar. Sabe por que eu gosto tanto de aniversário? Sabe por que eu digo tanto para vocês que dia 15 de janeiro é a data do meu aniversário? Porque eu nunca tive um aniversário. Minha primeira vez que eu tive aniversário foi quando eu aceitei Jesus. Eu era esquecido, ou não dava o recurso, era início de ano, não tinha dinheiro. E foi quando eu aceitei Jesus em 95 que a igreja fez o meu primeiro aniversário. E eu gostei tanto disso. Eu poderia ter ficado uma vida cheia de amargura, mas eu comecei a transformar isso em uma brincadeira. Por isso todos os anos eu digo 15 de janeiro, 15 de janeiro. E o que vocês acham graça, na verdade foi a válvula que eu encontrei. Porque eu perguntava: por que o Jean tem aniversário? Por que o Vinícius tem aniversário e eu não? Por que o Jean ganha roupa nova, o Vinícius ganha roupa nova e as minhas são as que não cabem mais no Jean? Por quê? Por que mamãe levou o Jean? Por que o papai gosta tanto do Vinícius e eu não? Os conflitos que Moisés tinha, eu imagino quantos. Mas a única coisa para alinhar relacionamentos desajustados é o que se passa nas Escrituras. No livro de Gênesis, conta-se a história de uma família e seus muitos conflitos. Eu estou falando de Esaú, estou falando de Jacó. Jacó é um menino que tem muitos conflitos de querer para si o que não era dele. Ele não era feliz com o que tinha. Ele queria ter o que era do seu irmão. A todo custo ele queria o direito da primogenitura, porque o direito da primogenitura lhe assegurava ter uma bênção dobrada, e mais do que uma bênção dobrada, o direito de ser o nome que continuava a história da família. Então Jacó quer a todo custo, e se aproveita de Esaú quando está com fome, e diz: eu te dou comida se você me dar o direito de primogenitura. Esaú despreza, ele pega o direito, mas não está satisfeito. Quando o pai já está velho, vai abençoar, que é a bênção da despedida, é a bênção que transfere o direito
de conduzir a família patriarcal, Jacó agora se disfarça de Esaú, pega um guisado e leva para o seu pai, bota uma roupa cheia de pelo para lembrar o seu irmão que era peludo, e quando Jacó se aproxima diz: meu pai, eu trouxe o que você me pediu. Isaac disse: o cheiro é de Esaú, a voz é de Jacó, se aproxime. Sua vista já fraca, percebe que está alguém na sua frente que parece Jacó, mas tem cheiro e pele de Esaú. Então ele abençoa Jacó. Então Jacó poderia estar dizendo: consegui o direito e a bênção, mas ele se sentiu vazio mesmo tendo conseguido, porque quando você quer aquilo que não é seu, você descobre a duras penas que depois que tem, isso não lhe satisfaz. E por conta disso, o que ele faz? Ele foge. É o que todos nós fazemos, fugimos. E ele foge para bem longe. Quem fica? Esaú. E a Bíblia diz que Esaú se aproximou, trazendo o guisado, e diz: meu pai, acabei de chegar do campo, trouxe o que você me pediu, me abençoe. E sabe o que Isaac diz? Eu acabei de abençoar o seu irmão, eu acabei de proferir as bênçãos. Eu quero que você folheie sua Bíblia para Gênesis 27, porque eu vejo um pedido de um filho desesperado, pedindo uma bênção para o seu pai. No capítulo 27, ele diz: pai, não sobrou nada para mim, pai, não tem nenhuma bênção para mim. Capítulo 27, versículo 37, diz assim: então respondeu Isaque a Esaú: eis que eu constituo Jacó como teu senhor, todos os seus irmãos eu te dei por servos, de trigo, do mosto apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho. Então disse Esaú a seu pai: você não tem uma única bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Então Esaú levantou a voz e chorou. Chora, não um choro qualquer, mas um choro de ódio, porque o pai não podia lhe abençoar. E quando ele se humilha dizendo: me abençoe, olha o que diz o versículo 39. Respondeu-lhe Isaque seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do céu. Versículo 41. Passou Esaú a odiar Jacó. E o que Jacó está fazendo? Fugindo. E o que Esaú está fazendo? Alimentando ódio. Eu vou matá-lo, eu vou matá-lo. Quando esse velho morrer, eu mato meu irmão. Ele me roubou tudo que eu tinha. E nessa estimativa o coração dele se torna amargurado. Só que antes dele sair do quarto do seu pai, o seu pai diz, o versículo 40: viverás da tua espada, servirás ao teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o jugo da tua cerviz. Sabe o que Isaque está dizendo para ele? A única maneira de alinhar as linhas desajustadas da nossa casa é se você souber perdoá-lo, se você souber tratar com isso. Isso é como tirar um jugo de sobre os seus pescoços, isso é como quebrar um paradigma. Então Esaú, no dia em que você libertar o seu coração, sua vida será diferente. E Esaú tem agora a decisão de continuar odiando, mas essa palavra ficou: no dia em que eu perdoá-lo, no dia em que eu perdoá-lo. E eu estou tomando como exemplo isso para dizer a você: a única coisa que ajusta uma relação dentro de casa é o perdão. Porque haverás porquês que você nunca terá resposta, e quando tiver, era melhor não ter, porque serão tão dolorosos. Haverá porquê na sua vida que você não encontrará a razão e jamais entenderá o sentido. Então o que fazer? Ao invés de alimentar conflitos, libere perdão. E é isso que Esaú vai fazer depois, porque no capítulo de número 33, quando esse Jacó, que fugiu por 20 anos, cansado, porque você pode fugir e se esconder, mas uma hora ou outra você tem que tomar uma decisão. E quando Jacó resolve ir ao encontro de Esaú, ele tem medo, porque ele sabe que Esaú pode matá-lo. E quando ele se aproxima de Esaú, capítulo 33, versículo 4 diz: então Esaú correu-lhe ao encontro, mas não puxou uma espada, o abraçou, arrojou-lhe o pescoço, o beijou, e ambos choraram. Sabe por que Esaú não matou Jacó? Porque Esaú havia libertado o seu coração. Ele aprendeu. Filhos, se tem uma coisa que nós precisamos fazer dentro da nossa casa,
é perdoar os nossos pais. Porque algumas vezes eles tomaram decisões que a gente pergunta, por que ele fez isso? Por que minha mãe me deixou? Por que meu pai foi tão assim? E eu tinha a opção de ficar amargurado, mas eu decidi perdoá-los. Eu decidi libertar meu coração. E só quando se liberta um coração é que você passa a ter uma vida próspera, passa a ter uma vida feliz. A continuação do capítulo 33 vai dizer que esse Esaú, que era servo, se tornou grande e começou a ter prosperidade tanta, porque você só se torna livre quando você sabe trabalhar o perdão. Então, se sua mãe tomou algumas atitudes inesperadas, perdoe. Se seu pai tomou algumas decisões que te feriram, o perdoe. Isso será cura para a sua alma. Isso será refrigério para a sua vida. Talvez você esteja dizendo para o pastor, é tão fácil falar sobre isso. O pastor, é tão fácil. É? É. A primeira vez que eu tenho consciência de chegar a ver minha mãe entrando dentro de casa, eu tinha 5 anos de idade. Ela desce de um Chevette. E ela desce, vocês conhecem minha mãe, ela é muito espalhafatosa, e ela já desce gritando, dizendo, meus filhos. Estava eu e Jean na casa de minha avó. E ela grita dizendo, meus filhos, é estranha para mim. Eu corro para dentro de casa, vou para perto de minha avó. Minha avó disse, Adriano, é sua mãe. Uma mulher estranha. E aquela que era para ser a primeira boa sensação se tornou a pior. Porque depois de alguns dias ela foi embora. Ela casou-se de novo e levou o meu irmão. Não podia levar os dois, então levou o mais velho. Então eu tenho a cena de uma mulher que entrou dizendo ser minha mãe e voltou levando tudo que eu tinha. Porque se eu não tinha pai, se eu não tinha mãe, agora eu não tenho irmão. E ver o Jean indo embora, doía meu coração, porque era o meu amigo, era quem deitava do meu lado na cama. Nós brincávamos de figurinha juntos. Nós éramos de uma época que pegava as carteiras de cigarro, dobrava como se fosse dinheiro e ficávamos trocando entre nós. Que botava figurinha de chiclete batendo para virar. E de repente o meu irmão vai embora. Então se tinha alguém estranho para mim era minha mãe, mas se tinha alguém que eu tinha ódio era meu irmão, porque para mim eu fui abandonado por ele. Quando ela volta 2 anos depois para me levar para casa, eu estou agora dentro de uma casa que eu sei que ele não é meu pai, de uma mulher que eu não gosto e de um homem que era meu amigo e se tornou meu inimigo. Eu não gosto do Jean. Pergunte minha mãe como foi meus dias de adolescência com ele. Nós brigávamos muito, era a minha forma de descontar, de desabafar, por que você me abandonou? Mas os anos passaram, o Jean aceita Jesus, o Jean começa a pregar para mim, eu aceito Jesus, nós dois nos tornamos crentes, nós dois se tornamos obreiros, pregadores, o Jean se tornou pastor, eu me tornei pastor, e já estou pastoreando quando ele me liga e dizendo, Adriano, vem pregar na minha igreja tal dia. Oh, que bênção, o que vai acontecer? Eu vou fazer um culto amigo, o culto irmão. E como é esse culto irmão, Jean? 2 irmãos dirigem, 2 irmãos cantam, 2 irmãos pregam, 2 irmãos faz recepção, 2 irmãos faz tudo, e eu vou pregar com você, meu irmão. Eu já era pai, já era pastor, já pastoreava a Barroquinha, e eu me mando para Parnaíba, e a gente senta na casa dele e diz, nós vamos pregar sobre o quê? Tem que pregar sobre irmãos. Então qual é a história? Jacó e Esaú. E eu disse, eu vou pregar sobre Jacó. E ele disse, eu vou pregar sobre Esaú. E nós preparamos a mensagem, e nós estamos num sábado pregando sobre isso, e eu defendia Jacó, dizendo Jacó era assim, por causa disso, e ele começou a defender Esaú. Só que de repente, depois de tantos anos, quando a gente está pregando, a gente começa a pensar e lembrar de algumas coisas, e mesmo pregando para a igreja, eu olhava para o olhar dele, e me via a memória de algumas coisas que eu disse e fiz, que eu senti. E quando o meu olhar se cruzava com o dele, parece que ele entendia o que eu estava falando, e de repente nós estamos pregando para as pessoas, mas sabendo que aquela mensagem é a nossa vida. Até que de repente eu solto o microfone, eu corro para ele é maior que eu, vocês sabem, eu me lanço debaixo do seu braço, ele solta o microfone e a gente começa a chorar sozinho em cima do altar. E eu começo a dizer, me perdoa, Jean. E ele diz, eu que preciso te perdoar, pedir perdão, porque foi eu que te abandonei. E a gente chora junto, a gente se abraça junto,
Eu já tinha 6 anos de pastor. Tantos anos tinha passado, mas tinha coisas que não tinham sido resolvidas. E depois daquela noite que Deus gerou esse encontro, nunca mais o meu ministério foi o mesmo. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Deus me honrou, alargou minhas tendas, porque Deus não pode honrar pessoas que não sabem trabalhar com feridas no seu coração. Deus não pode levar você além se você ainda está prisioneiro com mágoas. Então eu quero te dar um conselho essa noite. Perdoe quem você precisa perdoar, porque essa é a única maneira de quebrar o jugo e fazer você livre. Eu posso dizer a você, eu sou livre. Deus tirou o jugo do meu coração. Eu perdoei minha mãe, eu perdoei o meu irmão, e na única vez que eu vi meu pai aos 21 anos, eu o perdoei. Eu sou livre. E eu quero isso para vocês, jovens. Sejam livres. Arranque tudo que está aqui dentro e traga para o altar e diga: Senhor, ajuda-me. Ele vai te ajudar.